Muito bem, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos para mais um vídeo dessa sequência aí de vídeos aí sobre o React Next.js. E nesse vídeo aqui, pessoal, eu achei bem importante separar um vídeo para fazer uma discussão, trazer algumas reflexões sobre a justificativa de criar um componente, né? Por que a gente cria aqueles componentes? Lembra que em videoaulas anteriores a gente já criou ali componentes de cabeçalho, de rodapé, né? Componentes de menu. Mas surgiu uma oportunidade no último vídeo em que eu pensei assim, não, vou deixar para o próximo vídeo para fazer uma reflexão do porquê que a gente cria componentes menores dentro de uma aplicação, né? React, né? Porque aqui a gente está usando o Next.js, mas enfim, né? Esse conceito é um conceito do React mesmo. Então vamos lá, olha só que interessante. Eu vou abrir de novo aquela página que a gente estava desenvolvendo. Vocês estão vendo, pessoal, que aquela página de busca que a gente fez na última videoaula, ó, tá funcionando aqui, que é uma belezinha, né? Vocês estão percebendo que visualmente essa caixinha aqui onde aparece o ID do usuário, o nome, o primeiro nome, o último nome e o e-mail, isso aqui não se assemelha. Eu vou abrir uma nova aba aqui e vou chamar lá a página Users. Só para a gente fazer uma comparação, ó. Lá na página Users a gente usou o mesmo HTML basicamente, né? Que na verdade não é HTML, né? A gente sabe que é JSX. O mesmo HTML para fazer essa caixinha para jogar a informação de um usuário. Ó, é exatamente igual a essa caixinha aqui. Mas como é que a gente fez, né? Vamos abrir lá a página de Users. Vocês estão vendo que a gente basicamente colocou dentro da página Users esse HTML aqui, né? E basicamente o mesmo HTML, acho que basicamente é igual, tá? Exatamente o mesmo a gente colocou aqui na página Busca User. É exatamente o mesmo código. Exatamente o mesmo código. Aqui e aqui. Só que na videoaula anterior eu simplesmente vim aqui na página Users, copiei daqui e colei aqui, né? E pessoal, essa coisa de tu copiar e colar códigos que vão ser utilizados no mesmo contexto, e esses códigos aqui têm o mesmo contexto, né? Que o objetivo deles é jogar na tela informações de um determinado usuário, né? Tanto aqui quanto aqui. Então, como é o mesmo contexto, não é uma, vamos dizer assim, uma abordagem legal a gente fazer o Ctrl+C e Ctrl+V, principalmente quando a gente está falando de desenvolvimento dentro de uma aplicação como o React, que possui como um dos principais conceitos o conceito de componente. E o componente ele é feito exatamente para esse tipo de situação. Pelo menos ele é um dos principais motivos para existir o conceito de componente, é evitar que a gente repita código que é usado no mesmo contexto, que é o que acontece nessas duas páginas aqui. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou criar um componente para um usuário. Eu vou criar um componente específico aqui na pasta de componentes, que nessas últimas videoaulas, inclusive, a gente nem criou nenhum componente aqui na página, na pasta de componentes. Os únicos componentes que a gente criou são os componentes que representam as páginas em si, né? Então, pessoal, eu vou pegar isso aqui e vou colocar dentro de um componente. De forma que a gente só vai ter esse código aqui que eu estou selecionando dentro daquele componente. E daí a gente vai carregar aquele componente na página Users e na página Busca User. E daí a gente não vai ter que ficar repetindo esse código aqui, né? Imagina que um dia a gente tivesse, por exemplo, a gente decidiu que a partir de agora, sempre que jogar na tela uma informação de usuário, tem que aparecer o site dele também. Daí, olha só, sabe o que a gente ia ter que fazer se a gente quisesse que aparecesse o site também? Eu ia ter que alterar aqui e aqui. Quer ver? Ó? Eu ia ter que vir aqui, ó, e eu ia ter que acrescentar aqui um parágrafo, site, dois pontos, e ia ter que daí fazer a menção aqui user.site, né? Porque lá
naquele retorno lá da API, ele retorna essa informação do site, tá? Eu já vi lá que ele retorna isso. Ó, eu teria que acrescentar isso aqui, daí eu teria que fazer um Ctrl C e ir lá na outra página e acrescentar aqui também. E daí vai funcionar, né? Ó, daí ele acrescentou aqui o site. Claro, esses usuários aqui que a gente está carregando, aparentemente eles não têm site. Tá, mas nenhum tem site, né? Mas daí tem coisa errada aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui na API, aqui, qual é que é o nome aqui da propriedade que tem um site. Mas eu achava que tinha um site aqui. Não tinha o site do usuário? Ele tem o e-mail, ele tem a data de nascimento. Bom, eu não estou achando aqui. Não, é website aqui, ó. O nome, o termo correto. Tá. Então a gente tem que trocar aqui, só que eu tenho que lembrar de ir na outra também e trocar aqui. Daí agora vai funcionar o website aqui, ó. Ó, fazer a busca aqui pelo usuário de D12. Tá lá, usuário de D15. Tá lá, e aqui na outra página também já está aparecendo o site ali. Pessoal, eu tive que fazer essa alteração em 2 lugares, mas imagina se essa informação, essa caixinha do usuário aqui, tivesse, digamos assim, em 7 páginas diferentes. Nosso site fosse bem grande e em 7 lugares diferentes a gente teria que colocar essa caixinha aqui para dar a informação do usuário. Vocês já pensaram que quando eu quisesse fazer esse tipo de modificação, eu ia ter que ir nas 7 páginas e alterar aqui e acrescentar? Por que a gente não coloca isso aqui dentro de um componente separado e só carrega o componente em cada página? É isso que a gente vai fazer. Então, olha só, eu vou vir aqui em Users, eu já vou copiar aqui essa div, eu vou copiar ela, vou dar um Ctrl C aqui e vamos criar um componente, tá? Vamos vir aqui na pasta componentes, eu vou dar aqui um new file e eu vou criar o componente que eu vou chamar de user, tá? User.js. Por que user no singular? Porque ele é um componente que representa um cardzinho, né, de user. Então aqui eu vou fazer o tradicional export default function user, abre e fecha aqui, retorna aqui o nosso parênteses ali. E aqui dentro, pessoal, eu vou colar aquele código lá, tá? Deixa eu dar aqui um Shift Alt F, né? E tu viu que eu dei uma reorganização, na hora que eu colei, né, ele desorganizou, então eu dei o comando Shift Alt F para fazer a indentação correta, tá? Ele deu uma indentada ali, vocês viram, né? Muito bem. Beleza, pessoal, tá aqui, ó. Então, basicamente, a ideia é a gente importar sempre esse componente aqui. Mas tem coisas que faltam fazer aqui com certeza. Quando a gente chamar esse componente user, a gente vai precisar passar props aqui dentro, tá? E as props tem um vídeo sobre isso, né? Numa videoaula anterior lá da sequência de videoaulas básicas, né? De React Next.js. Então, o que acontece? Quando a gente carregar o componente user, quais são as informações que precisam vir de fora do componente? Nós já sabemos. Tem que vir o ID, tem que vir o first name, tem que vir o last name, e tem que vir o e-mail e tem que vir o website. Ó, então, deixa eu até aqui diminuir aqui um pouco o espaço, para vocês enxergarem toda a função. Então, olha só, esse componente user vai ter props, tá? Quando a gente carregar esse componente, a gente vai passar um ID, um first name, um last name, um e-mail, um website. Só que essas informações vão vir de fora do componente. Daí aqui, pessoal, a gente vai ter que tirar, daí só deixar ID aqui, ó. Porque dentro desse componente, eu não preciso usar esse user ponto, né? Porque eu não tenho aqui uma variável user aqui dentro. É diretaço aqui last name, né? Esse ID é essa informação que veio pelo parênteses. Como prop, né? O first name é aqui, o last name é esse cara aqui. Aqui vai ser só e-mail, que vem a informação do prop ali, e o website vem daqui, ó. Então tem que fazer algumas alterações também. Outra coisa que eu vou fazer também é a questão da estilização, tá? Lembra que a gente tinha criado, isso também a gente repetiu, né? Vamos lembrar isso aqui no Styles. Lembra que a gente criou um CSS para a página Users
e para a página busca user. E vocês estão vendo que elas são absolutamente iguais. Vocês estão vendo que esse CSS é para formatar exatamente isso aqui. Então, não tem mais porquê, como a página busca user só tinha esse CSS, não tem mais porquê ter esse arquivo busca user aqui em Styles Pages. O que eu vou fazer? Eu vou copiar isso aqui e vou criar aqui na subpasta Components, Components dentro de Styles. Eu vou criar, então, um arquivo para o componente user, tá? Eu vou criar um arquivo CSS para o componente user aqui, que daí eu vou carregar dentro desse componente ali. Daí eu vou colar aqui, ó. Pronto. Aqui vai ser o único lugar que vai ter a formatação relativa àquela divisinha lá do usuário. Tá? Coloquei dentro aqui do userModule.css, a gente vai carregar esse arquivo agora lá dentro do componente user, né? Aqui a gente vai carregar. Então, import styles from barra styles barra aqui sim components barra user.module.css. E daí agora isso aqui já funciona. Digamos, o meu componente aqui já está pronto, tá? A gente já definiu aqui o que vem de fora do componente via props e a gente está atribuindo para esses lugarzinhos aqui, certo? Nosso componente, então, está pronto. Só que eu vou ter que agora tirar esses CSS lá do CSS das páginas. Ó, isso aqui eu não preciso mais ter aqui. E como não tem mais nenhum CSS dentro aqui desse arquivo, eu posso até excluir esse arquivo por hora busca user, mas se em determinado momento eu quiser botar um CSS específico para a página busca user, eu criaria de novo esse arquivo aqui, tá? Então, a mesma coisa aqui para aquele arquivo users.module.css, eu vou ter que tirar daqui, né? Por quê? Porque agora esse CSS está lá no CSS, esse CSS aqui, né? Do componente user. Então, aqui no users, eu vou tirar isso aqui e posso excluir esse arquivo users aqui de pages, tá? Não tem mais necessidade disso aqui. Daí eu também vou ter que ir lá nas páginas e não vou mais carregar, né, aquele arquivo lá na página users, porque eu não tenho mais esse arquivo CSS lá, né? E a mesma coisa aqui no busca user, eu vou poder remover, porque eu não tenho mais esse arquivo busca user.css, certo? Muito bem. É isso. Então a gente agora organizou as coisas, né? Resumindo, essa formatação aqui só existe em um único lugar agora. user.modules.css, que está sendo carregado dentro de components aqui, né? Que está sendo carregado dentro do componente user aqui em cima, tá? E esse código aqui também só está em um único lugar. Tá? Não tem mais repetição agora desse código aqui. Só que a gente ainda vai ter que adaptar as páginas. Deixa eu fechar aqui um pouquinho as coisas aqui para me organizar. Muito importante, né? De vez em quando a gente dá uma organizada. Vamos lá entrar em Pages. Vamos entrar em Users. A gente vai ter que tirar isso aqui daqui. Porque agora isso aqui não vai mais ser desse jeito. Agora a gente simplesmente aqui no lugar disso, sai fora, a gente vai carregar o componente user. É isso. A gente vai ter que dar um import daí aqui em cima, né? A gente vai ter que importar aquele componente user from. Daí eu vou importar lá da pastinha de componentes barra user.js. E agora eu posso usar esse componente aqui dentro. Mas lembra que a gente tem que passar props para esse componente, né? E os props que a gente vai passar é o props user, não, desculpe, é o props id. Quem são os props mesmo? Vamos só lembrar aqui. São essas aqui, ó, nessa sequência. ID, first name, last name, e-mail e website. Então, o ID vai ser igual ao user aqui, ponto .id. Daí a prop first name vai receber user.first name. Daí o last name vai receber user.last name.
E tem também aqui a prop email, vai receber user.email. E qual é a última prop que a gente tem lá? É o website, né? Muito bem. E daí a última prop aqui vai ser o website, vai ser igual a user.website. Então, olha só que legal. Deixa eu diminuir o zoom aqui, ó. Pessoal, dentro aqui do map, ó, a gente está só precisando carregar esse usuário. Ó, e tá vendo que isso aqui, ó, esse componente usuário, ele vai ser carregado quantas vezes? A quantidade de vezes que essa função executar. E quantas vezes essa função vai ser executada? A quantidade de usuários que tem aqui nesse array aqui. Né? Lembrando que essa aqui é aquela página que joga todos os usuários na tela, tá? Né? Lembra? Então, ou seja, essa função aqui vai executar x vezes. Então, esse componente user vai ser carregado x vezes. E em cada vez que esse componente user for carregado, ele vai carregar com um ID diferente. Ó. O próprio ID vai receber o ID daquele usuário em questão. A própria first name vai receber o first name daquele usuário em questão, né? Daquela execução da função ali. E assim vai para as outras props. Então, todos esses valores ali dos usuários vão ser passados para dentro aqui das props aqui, que depois a gente vai jogar aqui na tela. Olha só que até o código reduziu, né? Até o código ficou menor, né? Ficou com menos linhas de código aqui. Deixa eu dar um zoom aqui. Isso aqui já deve estar funcionando lá em users, tá? Só que não, né? Só que não. Bom, ele está dando um erro. Ah, tá. É que eu fiz a modificação em users, eu não modifiquei ainda em busca user. Eu tenho que carregar aqui a página users, tá? Eu estou na página errada, eu não fiz a modificação ainda no busca users. Então tá aqui, ó, pessoal, tá funcionando. Essa modificação aqui tá linda, tá funcionando aqui. E agora, pessoal, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez ali lá na página busca user. Só que aqui ela está com problema, né? Porque a gente não tá mais carregando lá o CSS. Vamos lá no busca user, então? Vamos lá. Aqui no busca user, a gente tem que fazer a mesma coisa. A gente vai tirar isso aqui, né? Só que em lugar disso aqui, a gente vai carregar o componente user. Olha só que barbada. Toda vez que a gente for precisar usar aquela caixinha de user, é só carregar o componente user que a gente criou. Daí a gente pode fazer aqui um import user from components/user.js. E agora eu posso usar tranquilamente aqui embaixo, só que passando aquelas props, né? Então, o prop ID vai receber, nesse caso é mais simples, né? Como é que ficou? Não é isso aí mesmo, é user.id mesmo, user.id. Né? Era assim que estava mesmo, deixa eu só voltar ali. Deixa eu só lembrar aqui, era isso aqui, ó, user.id mesmo. Tá, então vamos tirar de novo aqui. E vamos dar aquele import aqui de novo. Import user from. Eu gosto de repetir às vezes essas coisas para que vocês. É uma forma também de vocês reforçarem, né? Components/users. Bom, pronto. Então aqui a gente vai passar via prop, então, o ID, que vai ser user.id. Aqui vai ser o last name, que vai ser igual a user.lastname. E faltou o first name, né? First name igual a user.firstname. O que tem mais ali? Tem o e-mail também, né? A própria e-mail vai receber user.email e o website vai receber user.website, né? Lembrando que aqui a gente não coloca esse user dentro de um map, né? Por quê? Porque como a gente está pesquisando pelo ID aqui nessa página de busca user, ele sempre só vai ter um usuário, né? Que a gente está salvando, inclusive, nessa variável aqui controlada por esse hook aqui, tá? Isso aqui a gente viu na aula anterior. Então, pessoal, olha só que legal, ó.
não está funcionando ainda, claro, porque ele não reconheceu alguma coisa aqui. Não sei se eu salvei aqui. Certinho. Aparentemente não. Por que que ele não está funcionando aqui? Bom, é user, né? Ah, tinha um probleminha ali que a gente estava... Ah, eu acho que ele está dando problema porque eu não tenho ainda nenhum usuário carregado ainda, né? Pode ser por isso. Pode ser porque a gente não tem ainda nenhum usuário carregado inicialmente. Uma coisa que eu poderia fazer aqui para não dar esse problema, porque ele não está detectando esse ponto ID aqui, né? Eu poderia, por exemplo, aqui no useState, eu poderia inicializar, uma das formas de fazer isso é inicializar o useState, eu vou dar um Enter aqui, com um objeto que vai ter valores vazios aqui, ó. A própria minha inteligência artificial está me sugerindo exatamente isso aqui, ó. Entenderam? Porque quando eu carrego a página, logo no início, qual é que vai ser o valor inicial de user? Vai ser um usuário vazio, né? Um usuário que não vai ter ID, nem first name, nem last name, nem e-mail, nem website. Então, quando a gente quer inicializar o valor aqui dessa variável que está sendo controlada pelo hook, a gente coloca o valor inicial aqui quando a gente chama o useState. Então, eu estou passando aqui um objeto inicial sem ID, sem first name, ó, tudo vazio, ó, ID vazio, first name vazio, last name vazio, e-mail vazio, website vazio. Então, eu acredito que agora ele vai detectar, ó, não deu erro, porque agora ele sabe o que é user.id. Porque ele só vai ter dado quando eu digitar alguma coisa aqui, ó, quando eu fizer a busca, tá vendo? Ó, buscar aqui. Ó. Claro, eu poderia daqui a pouco fazer um if ali, para caso não tenha usuário ainda, joga outra coisa na tela, mas eu não quero trazer isso para esse vídeo. Eu vou ver se eu consigo trazer isso para uma sequência de vídeos ali em que eu estou montando mais um projetinho mesmo, um projetinho completo, em que eu vou trazer essas nuances mais específicas. Mas aqui a solução, aqui no primeiro momento, foi inicializar aqui o user com um objeto de usuário que não tem nenhuma informação aqui, para que ele pelo menos reconhecesse o ID, first name, e-mail, website, aqui na hora aqui de fazer a referência aqui embaixo. Certo, pessoal? Então, a partir de agora, sempre que a gente for querer jogar na tela, essa caixinha aqui com informações de usuário, seja em qualquer página, basta a gente carregar o componente user. E isso fez com que a gente possa não repetir código. Qual código não vai ser mais repetido? Todo esse código aqui, né? E é por aí que a gente começa a entender por que a gente decide criar componentes e quando a gente não decide. Quando tu começa a perceber que tem um determinado trecho de código, uma determinada funcionalidade bem específica, bem assim encapsulada, que começa a repetir em diferentes locais do teu site, né, em diferentes páginas, opa, talvez aquela partezinha ali deva virar um componente, tá? Que foi assim que a gente fez aqui, tá? Eu achei importante trazer essa reflexão aqui para vocês. A gente acabou poupando de repetir CSS, de repetir esse HTML. Eu acho que é uma reflexão super importante, que esse é o tipo de reflexão que às vezes a gente só ganha com um pouco mais de experiência, né? Então é isso aí, já estou trazendo algumas experiências aí para vocês nesses vídeos aí também. Certo, pessoal? Muito obrigado então aí. Obrigado por terem assistido esse vídeo. Até o próximo. Um grande abraço e até mais. Valeu, falou!